Bom dia para todas as meninas, mas antes, batomzinho. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma das mulheres mais fodas do Brasil. Ela, na verdade, como algumas outras mulheres, ela nasceu lá pelos lados da Alemanha. Na verdade, eu não vou te falar que eu sei exatamente onde ela nasceu. Se pá, ela nem alemã era, porque tem aquele rolê da Áustria, né? Que a galera, tipo... Enfim, fica confuso ali, aquele negócio lá. Germânico. Se bobear, ela era da Polônia. Não vou estar sabendo te dizer agora. Estamos falando sobre Olga Benário. Estamos falando sobre Olga Benário, a maioral, a maior de todas, depois da Mariah Carey. A Olga, ela, desde criancinha, ela era comunista. E a família dela apoiava, mas não apoiava, ela aquela coisa assim, né? Não sabia muito bem o que fazer com isso. O que eu faço com essa menina? A Rita Lee até escreveu uma música sobre a Olga, que é aquela... E minha filha não me leva a sério, doutor, ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll, rock and roll. Enfim, a mãe dela não compreendia exatamente o que ela estava fazendo, mas o pai dela também estava dando aquela moral. Ok, beleza, né? Isso aqui não é sobre a família da Olga, é sobre a Olga Benário. Olga Benário, autora da célebre frase: eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes e eu quero ter o meu filho no Brasil. Enfim, além dessas famosas palavras, a Olga nasceu comunista. E o comunismo não é uma opção, né? Assim, qual é a sua opção política? Não foi uma opção pra ela. Ela nasceu assim, ela cresceu assim, ela foi sempre assim. Olga Benário. E aí, né? Ela concordava muito com aquela música que diz: porque o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Ela até ajudou a compor essa canção lá nos anos 90. Depois que ela já estava no céu, ela foi enviando algumas certas coisas que foram chegando, né, aos poucos. E, enfim, a história da Olga, né? A Olga, como disse, nasceu comunista, depois ela teve que lidar com isso. A Lady Gaga até escreveu aquela pra ela, né, Born This Way. Nasceu assim, beleza. Então, como boa comunista, ela decidiu aprender a arte da espionagem e de guerrilhar. Porque naquela época na Alemanha estava começando umas ideias bem fascistas. E quando existe uma sombra, né, existe também a luz. E a Olga foi essa luz na Alemanha. Digamos até que a vida da Olga é uma vingança ao 7-1 que a gente levou em 2014. Pode-se dizer isso. Alguns historiadores colocam assim. Então, o que rolou, né? A Olga era uma menina de ouro, sabia fazer natação, fotografia, teatro, artesanato, falava 5 línguas. Ela não tinha medo de polícia, capitão, general, traficante, milícia, nazista. Ela ria na cara do perigo. Tipo assim, se a gente pudesse falar assim, como você definiria a Olga Benário? Ela não tinha medo, né? E aí, pro partido, isso sempre foi muito interessante. Essa questão dela, tipo, se colocar mesmo, sabe? Então, o que tava rolando no Brasil nessa época? Um homem lindo, olha, esse homem realmente, a gente até convidou ele pra ser capa da Vogue, mas ele dispensou. Todas as vezes que a gente convidava ele pra ser homem do ano, ele falava, não quero ser homem do ano. Era o Luiz Carlos Prestes. O ano era mais ou menos ali por volta de, tipo assim, de 1910 a 1930, ele fez as dele. E o Luiz Carlos Prestes, ele queria muito... Ele se organizou pra poder desorganizar, vamos colocar dessa forma, né? E ele não acreditava nisso de pedra no caminho. A pedra no caminho ele ia e chutava. Então, um belo dia, ele juntou os camaradas dele, ele falou, camaradas, vamos criar uma galera, tipo um clube do
camping. Tipo, vamos fazer um camping. É tipo um camping, gente. É um camping. Só que a gente vai andar pelo Brasil à mão armada, aterrorizando as pessoas com ideais comunistas. Aliás, o Luiz Carlos Prestes... Como eu ia dizendo, né, antes dessa força oculta, o Luiz Carlos Prestes, ele... ele era um camarada diferenciado, vamos botar assim, né? Ele fazia o que ele queria e o que ele queria fazer era tudo meio estranho, digamos assim. Ele acreditava na arte de fazer inimigos, vamos botar desse jeito? Tá, vamos botar desse jeito. Então, ele juntou os camaradas dele e ele se enfiou nos roncões do nosso Brasil. Ele se enfiou na Grande Matão, ele se enfiou lá no Rio Grande do Sul, ele foi marchando, ele veio lá do sul, foi até o norte, do norte pro sul. Se você ver, vou botar aqui o mapinha da Coluna Prestes, tudo que eles rodaram a Penha. Rodaram a Penha. O Luiz Carlos Prestes, ele rodava a Penha com os amigos dele, aterrorizando, muita guerrilha, coisa de tática subversiva comunista. Isso eu não posso falar sobre porque eu não sei, né? Porque eu sou da paz. E aí, o Luiz Carlos Prestes, sendo um gato maravilhoso, né? Carregando a legião dele, de guerrilheiros, ele tinha lá as manias dele, ele gostava do camping organizado lá, do jeito que ele gostava de marchar da certa forma dele, tipo assim, ele tinha o jeito dele de fazer as coisas. E aí ele foi, aos poucos, se tornando uma celebridade da cidade onde ele nasceu e do Brasil também. Porque ele enchia tanto o saco de tanta gente importante que ele começou a entrar na mira. E assim, você sabe o que acontece, né? Naquela época, a alta burguesia da cidade não estava acreditando nessa história de Coluna Prestes. Estava tipo assim, que história é essa? Esse cara vai mesmo ficar andando por aí com negócio de tática 2 e vai ficar tipo assim, virando voto pra galera votar no Lula, né? Sendo que o Lula nem é candidato ainda. E dando pou, tipo assim, eu sei que ele tem lá o código de conduta moral dele, né? Mas Getúlio Vargas não tava gostando, não. Vou te falar assim, Getúlio Vargas tava gostando? Não. Getúlio Vargas não gostou. Getúlio Vargas achou isso uma afronta ao Estado de Direito brasileiro, do qual ele era o ditador. Então, como bom ditador, ele falou assim, eu vou pegar esse cara, eu vou quebrar ele na porrada. E aí ele botou lá os militares dele atrás do Prestes. Não conseguiu, né? Porque o Prestes, ele tinha muitos amigos, ele era um cara popular. Digamos que assim, qual é o sonho de viagem do Luiz Carlos Prestes? É tipo uma regravação de Motorcycle Diaries. Ele era fechadão com a Frida Kahlo, fechadão com, tipo assim... Cara, aquela galera de Cuba, de Che Guevara, eles eram todos muito amigos, muito amigos. E o Luiz Carlos Prestes, ele não estava interessado em união e reconstrução, ele estava mais interessado em tomar o poder, assim, sabe? Não vou mentir pra você. Depois ele ficou mais moderado, né? Conforme ele foi evoluindo e se desenvolvendo, ele foi ficando uma voz mais moderada, né, no nosso país. Até ele fez um acordo lá bem esquisito com o Vargas, do qual eu prefiro não comentar, porque me deixa triste, né? Me deixa, na verdade, desapontado. Mas, voltando aqui a quem eu de fato estava falando, que é a Olga Benário. Por que eu não tô conseguindo falar isso? Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Cara, uma linda história de amor. Uma linda história de amor. Que aconteceu? Depois que o Luiz Carlos Prestes fez com aquele bando de homem caminhando de um lado pro outro, fazendo guerrilha, não sei o que lá, espalhando ideal comunista que ninguém queria ouvir. O Luiz Carlos Prestes, ele era tipo um Sócrates de 1920 no Brasil. Ele ficava andando por aí fazendo pergunta que ninguém queria saber a resposta, falando de coisa que ninguém estava entendendo e enchendo o saco de muita gente. Então, ele arrumou confusão. Aí, o partido foi assim, eu tava lá, né, na reunião do partido que a gente conseguiu tirar ele dessa merda toda que ele tava armando, né? Então, finalmente, né, a gente conseguiu mandar ele pra Argentina.
E depois a gente enfiou ele lá com a Anne Frank, dentro do armário. A gente botou assim, Luiz Carlos, você vai ter que dar uma baixada na tua bola, você vai ter que ficar um pouco, sumir, sabe? Tipo, sabe quando a Luísa Sonza precisou ir pro México? Foi uma situação assim, a gente falou, cara, você tá desestabilizando demais o sistema, daqui a pouco você aparece morto. E é como o Tchê sempre diz, o ato mais revolucionário que existe é sobreviver. Então a gente vai precisar de você vivo, Luiz. Voltando, aí a gente pensou assim, né? Eu tava lá nessa reunião do partido. Eu falei, cara, o Luiz, ele é um camarada gente boa. Tipo, claramente ele é esforçado. Tipo, tá sempre aí pensando em estratégia, do grego, estratégia. Mas ele claramente, como a Beyoncé já vem me dizendo há muito tempo, ele precisa de uma real woman in his life. Ele precisa de uma mulher do lado dele, até pra poder guiar ele, dizer o que fazer, né? E aí a gente já tava investindo na Olga há muitos anos, né? A gente tinha botado ela pra fazer, como já disse, né? Natação, fotografia, teatro, artesanato. A gente já tava investindo um dinheiro pesado na Olga. E aí a gente falou, camarada, a gente tem uma missão especial pra você. Tem esse rapaz, esse homem, né? Luiz. Ele tá enfiado lá no armário com a Anne Frank. A gente vai querer dar uma movida nele no tabuleiro de xadrez mundial. A gente vai querer tirar ele da Europa, né? No lugar onde ele tá escondido na cédula do comunismo. E a gente vai querer jogar ele no Brasil de novo, só pra gente ver o que acontece, né? Porque agora que ele já estudou um tempo, já tomou um Rivotril, teve tempo pra se acalmar, a gente quer mesmo jogar ele de volta lá com o Getúlio pra ver se ele... Entendeu? E aí a Olga falou assim, que? Aí a gente falou, não, fica tranks, é uma missão super simples pra você, é uma terça-feira, Olga. Tudo que você tem que fazer é pegar esse rapazinho, ele é bem inocente, assim, tipo assim, há boatos que ele é virgem. Você pega esse rapazinho, você vai fingir que você é a esposa dele, tá? Vocês vão fingir que vocês são um casal apaixonado. Aí essa parte do plano, eu vou te falar, eu tava lá, eu ajudei a desenvolver. Eu falei, cara, bota esses pombinhos na suíte presidencial do navio dos noivos. Bota umas rosas na cama, sabe? Espalha pro navio inteiro que eles são muito apaixonados. Até porque, assim, uma boa mentira tem um fundo de verdade. Então a gente queria mesmo, era interessante pro partido que eles começassem um lance de amor, uma história de amor, porque... Quando a gente ama, brilha mais que o sol. E pro partido é interessante, né? A gente já vinha tentando aplicar Paulo Freire há muito tempo e a gente pensou, o que pode ser mais disruptivo num sistema do que um casal apaixonado? Foi daí que veio a ideia. Como os meus planos geralmente obtêm êxito, né? E esse é um plano muito antigo, então por isso que eu tô contando. Eles se apaixonaram, né? Inclusive foi igual aquele filme A Primeira Noite de um Homem. Foi assim, porque a Olga, ela já era versada no amor, né? Até porque ela vinha lendo Paulo Freire com a gente, ela estava sempre nas reuniões do movimento social e do partido. E o Prestes sabia uma coisa ou outra, mas também tava... O que importa ele estava disposto a aprender, entendeu? Então, tipo assim, ele era um esquerdomacho? Talvez. Mas ele era o esquerdomacho, sabe? Tipo, todos os esquerdomachos derivam de Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil. Já na América Latina, a gente vai dizer que deriva lá de Che, deriva lá de outras pessoas, né? Beleza. Aí eles vêm pro Brasil, não me lembro, agora eu vou te falar a verdade, não me lembro muito bem o que eles aprontaram, mas sei que aprontaram, tanto que a gente teve que esconder eles lá numa casa que a minha família tem em Santa Teresa. Foi lá onde teve o sequestro do embaixador americano. A gente escondeu eles lá naquela casa, que já era uma célula há muito tempo, já era um aparelho, já era um apartamento do partido. Então o Gabeira ajudou o quanto ele pôde, né? Também, tipo assim, depois que ele tomou um tiro nos rins e mandaram ele pra Ilha das Cobras, ele não pôde ajudar tanto e a gente entende. O partido é compreensivo, sabe? Então, esses dois pombinhos, que é a Olga Benário, nossa heroína, né? Porque ela é a verdadeira heroína da história. E o namorado dela, o Luiz Carlos Prestes, eles ficaram desaparecidos um tempinho lá, né? Nessa célula lá de Santa Teresa, que hoje eu já posso até dizer o nome da rua, assim, né? Já passou tanto tempo que ninguém mais se importa, né? Essa história de comunismo, socialismo, capitalismo, não sei o que, isso já acabou, né? Agora a gente tá no século 24 e a gente sabe que... né? Nada disso importa mais, até porque
Não importa. Enfim, uma vez que deu um problema lá, que eu também não vou estar sabendo explicar, mas o Getúlio Vargas, ele tinha mesmo essa obsessão com o Luizinho, queria pegar porque queria pegar, porque queria pegar. O Luiz fugia, mas teve uma hora que ele começou a, tipo, dar bobeira, sabe? Olga, tipo assim, depois que o romance esfriou, eles ficaram sumidos um tempo, depois o romance esfriou, não esfriou, eram muito apaixonados, né? Deu aquela distanciazinha, aí o Luiz começou a ir comprar cigarro, aí começou a cair no samba, não sei o que, aí ficou cotado, já a galera já sabia onde ele tava. E a Olga em casa, né, tipo assim, sempre, né, na posturada e calma. E escrevendo as cartinhas pro partido, contando tudo. A gente tem essas cartas, depois eu posso liberar aqui no link da bio. E aí, o que aconteceu, né, logo depois disso? Acharam o nosso casal, nossos heróis foram encontrados, né, na cama. Tipo, chegaram de madrugada já dando pipoco, chegou a PM, 3 batidinhas na sua porta. Quem é? A Polícia Federal, 2 letras, PF. E pegaram a Olga, tacaram pra um lado, pegaram o Prestes, tacaram pro outro. E aí essa hora eu já tava chorando, né? Porque eu falei assim, cara, esses caras, a gente cria, né? E a PM mata. É sempre assim. E como nunca me engano, né? Já me enganei, não sei, né? Não fiquei sabendo, né? Mas o que aconteceu foi, basicamente, né? Foi uma tristeza, gente. Foi uma tristeza. Porque o Getúlio Vargas já era... Ele, tipo assim, gostava de direitos trabalhistas e tal, mas ele também gostava do Hitler, né? Gostava bastante do Führer. E aí ele falou, cara, o Hitler também tinha uma certa... esqueci de contar uma parte importante dessa história, né? Enquanto o ditador no Brasil, daquela época, tinha uma obsessão pelo Luiz Carlos Prestes, o ditador da Alemanha daquela época tinha uma obsessão pela Olga. Então você pode ver que Getúlio Vargas, gay, e o Hitler estava se mantendo lá numa heteronormatividade, né, que ele gosta. E aí, toda hora chegava cartinha no gabinete do presidente, ditador, e Getúlio Vargas dizendo, me entrega a Olga, assinado Hitler. E o Getúlio Vargas falava, cara, sim, né, sim, mas assim, quem quer rir, tem que fazer rir. Tipo, eu não vou, me entrega aqui a Olga, tá. Você paga o frete, né? Você me dá uma satisfação, você, tipo, me dá o número do protocolo, me envia uns submarinos, me envia, tipo, um dinheirinho, faz um pix. E aí eu te entrego o que você quer, né? Fácil assim, você tá achando que travesti é bagunça. Getúlio Vargas era um bom negociador, né? E aí ele falou assim, beleza. Tipo assim, Hitler também, tava portando. Falei assim, tu quer uns submarinos, tu quer um pix, tu quer um dinheirinho, toma aqui. Mas me dá essa mulher, em nome de Deus, que eu vou mostrar. Vai ser um exemplo aqui do que uma mulher não deve fazer, que é fazer o que ela quiser. Não pode pensar criticamente, não pode ter suas próprias ideologias, não pode. Essa mulher me afrontou, ela afrontou a República da Alemanha, ela afrontou o Terceiro Reich e ela agora vai sentir o peso da minha caneta em Auschwitz. E aí o Getúlio Vargas falou, concordo com tudo isso, você paga o frete e eu mando a Olga. Feito, dito e feito, né? As últimas palavras dela aqui no Brasil foram, eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes e eu quero ter meu filho no Brasil. Ela não sabia que era menina, né? A gente já sabia, do partido a gente já sabia, porque a gente já tava com mais informações. Aí a gente, tipo, nessa da transferência da Olga pra Alemanha, a gente tentou muito. Aí eu vou te falar, eu errei. Até porque eu achei que ia dar pra capturar ela, mas a própria essência do fato que ela tava grávida, tipo assim, ela era treinada pra pular do navio e nadar. Tipo, ela já tinha fugido de Alcatraz 3 vezes nessa época, então não tinha porquê. Mas uma mulher grávida, né, às vezes ela se preocupa com o filho, às vezes. E ela se preocupava, né, gostava da filha, né, que ela ainda nem conhecia. E ela não queria botar a vida da filha em risco. E aí, nisso, pipipipopopó, né, o tempo vai passando. Manda a Olga lá pro caralho de Auschwitz. E o Hitler lá, felizão.
Luiz Carlos Prestes preso, chorando, em depressão, né? Tipo, a única mulher que ele amou na vida, grávida, totalmente assim, nem vou comentar o que aconteceu. E depois, né, quando Getúlio Vargas se mata e diz que, tipo, o que fez ele fazer isso foram as forças ocultas, né? Eu acho que a força oculta do karma, que levou ele a chegar na conclusão de que ele era um assassino, né? Um assassino sacripanta. E só resta um assassino, às vezes, matar a si mesmo, né? Então foi isso que ele fez. Se matou e já foi tarde, né? Porque se ele tivesse se matado antes de deportar a Olga, né? A gente, por acaso, ainda teria ela aqui no BR, com a gente, como era o direito e a vontade dela, né? Até porque quem vem pro Brasil não volta. Não quer voltar. E quando volta, quer voltar. E volta. Se Deus permitir. E o partido, né? O partido tá por trás de muita coisa que vocês nem sabem. E aí, beleza, né? Beleza não, na verdade, nada tudo bem. Nada tudo bem, não tá tudo bem. Lançaram a Olga lá para o negócio de Auschwitz, mas como eu já tinha mencionado, ela estava grávida, né? E o Getulinho, ele era pátria, família e Deus. Então ele falou assim, mata, mas não, desculpa, ele falou estupra, mas não mata. Então pode torturar, faz o que você quiser, mas entrega esse bebê pra mim. Aí quando ela tava prestes a parir lá no campo de concentração, amarrada lá nas coisas, pegaram o filho da barriga dela e entregaram pra mãe do Prestes, que era a avó do filho da Olga. Aí foi lá na Alemanha, buscou, já voltou com o filho correndo embaixo do braço. Parecia aquela cena quando a Nazaré rouba a criança. Foi assim, foi uma correria, ninguém entendeu nada, gritaria em alemão, nossa. Aí, depois disso, Hitler, bem safado, né, já tinha... Ela mentiu sobre tortura, né? Mas ele também já sabia tudo que ele precisava saber. Aí ele falou, cara, a hora dessa comunista conhecer o destino dela, né? E aí ele convidou ela pra tomar um banho, do qual ela nunca mais saiu, porque começou a sair gás pra todo lado e ela conheceu Jesus mais cedo. Nisso, eu chorei, vou chorar, já chorei, vou chorar, continuo a chorar, né? Porque eu acho que essa história não tem como você ficar muito tranquilo, né? E quem nos pode contar essa linda história é o livro Olga, do historiador que eu esqueci o nome. E ele vai te contar mais sobre isso aí. Então, se você não sabe ler, eu recomendo que você veja o filme Olga, porque é até mais rápido, né? Pra que ler o livro se você pode ver o filme, né? Igual eu fiz. Então, você veja a Olga e fique chorando por algo que aconteceu há literalmente 100 anos atrás. Essa é a minha recomendação cultural de hoje. Espero que gostem. Um beijo para todas as meninas. Quem gosta de história pode continuar gostando de história, porque canja de galinha e história brasileira não fazem mal a ninguém. Um beijo.